Aqui no 54B, ele trata de informações, primeiro, informações obrigatórias, né? No fornecimento de crédito. Crédito e venda a prazo. O endividamento, ela não envolve só contrato bancário, contrato de cartão de crédito, mas qualquer oferta de crédito, qualquer venda a crédito, financiamento de veículo, financiamento de imóvel, qualquer tipo de financiamento. Então, você vai ter informações obrigatórias, além das informações obrigatórias previstas no artigo 52 desse Código e na legislação aplicável à matéria, o fornecedor ou o intermediário, olha aqui, ele está atribuindo aqui deveres a dois sujeitos, fornecedor ou intermediário. A gente não tinha figura do intermediário, então agora o intermediário também está entrando na jogada, porque se ele compõe a cadeia de fornecimento, ele é responsável solidário. Então, ele vai ter que prestar informações ao consumidor também. O que ele deverá fazer, então? Deverá informar o consumidor prévia e adequadamente no momento da oferta. Isso aqui é extremamente importante, pessoal, no momento da oferta. Por quê? Isso é em obediência ao princípio da transparência. O princípio da transparência é um princípio presente no Código de Defesa do Consumidor que ele se aplica à fase pré-contratual, que é exatamente oportunizar ao consumidor que vá contratar, né, ou adquirir um produto ou contratar um serviço, e, em especial, crédito, de saber exatamente a extensão da obrigação que ele irá assumir. Então, quer dizer, contratar consciente. Por isso que a gente sempre bate naquela tecla, né? É errado não entregar uma via do contrato ao consumidor. Inclusive, o consumidor ele pode exigir uma via, né, do contrato, dos termos e condições da contratação, procurar o PROCON, procurar órgãos de defesa do consumidor, se for um consumidor que não tem condição financeira, procurar a Defensoria Pública para que seja feita uma análise daquele contrato. Por incrível que pareça, muita gente não sabe disso, cara. Né? Que o consumidor tem esse direito. Ele fala assim, não, peraí, me dá uma cópia do contrato aqui, eu quero ter calma aqui para ler, né? Evitar a contratação por impulso. O fornecedor não pode pressionar o consumidor a contratar. Então, ele tem direito de pegar a via do contrato. Olha, eu vou levar isso aqui no PROCON, eu vou levar isso aqui para o meu advogado, eu vou levar para o defensor público, para ele ter uma noção exata da extensão do que ele está assumindo ali, da obrigação que ele está assumindo. Então, no momento da oferta, olha, o que tem que ser informado para ele? No inciso primeiro diz o seguinte, olha, o custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem. Então, aqui ele já está exigindo, a Lei 14.181, já coloca uma exigência de você tem que informar qual que é o custo da operação. O custo da operação é R$10.000. E ele é composto de quê? É composto de juro remuneratório, é composto de taxa de administração, tem aqui os tributos que já vão incidir sobre a operação, né, tributos, contribuições, e discriminar isso tudo para o consumidor, para ele saber o que está compondo aquele valor que ele vai pagar. Certo? E o inciso segundo já vem, olha, a taxa efetiva mensal de juros, bem como a taxa dos juros de mora e o total de encargos de qualquer natureza. Então, quer dizer, ele tem que informar qualquer ônus que for incidir, que for pesar sobre aquele financiamento, sobre a remuneração daquele contrato, tudo que for efetivamente compor esse preço final, né, encargo de qualquer natureza, ele tem que ser informado. Né? Se tem honorário advocatício, se no eventual cobrança, enfim, né, previsto para o atraso do pagamento. Né? Porque, às vezes, era muito comum em contrato de financiamento, está lá, o juro é esse, a taxa de não sei o que é essa aqui, e aí, no final, quando o cara ficava devendo, vinha um valor maior, e o que estava embutido lá? Honorário advocatício.
Quer dizer, e que às vezes estava lá no contrato de uma forma muito disfarçada ou em letra miúda. Quer dizer, o contrato tem que ser padronizado. Tem isso também. Informação clara, isso faz parte de fornecer a informação clara para o consumidor. Contrato em letra, em fonte, normalmente, 12, né, de 12 para cima, cláusula restritiva ou que imponha algum ônus ao consumidor, redigida de forma destacada, ou em negrito, ou sublinhada, ou em itálico. Quer dizer, tem que estar destacado para o consumidor tudo que pode efetivamente onerar aquele contrato. Vem o inciso terceiro, olha, o montante das prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser no mínimo de 2 dias. Então, quer dizer, nada de oferta relâmpago. Por quê? Oferta relâmpago, o fornecedor bota lá, aproveite que é só hoje, né? Para quê? Para induzir o cara a contratar, para induzir o consumidor a contratar. Faça, ou você contrata hoje, ou aproveita essa vantagem hoje, ou não vai aproveitar mais. Então, quer dizer, ele já estabelece um prazo mínimo de 2 dias da oferta, que talvez seja para o consumidor refletir melhor, né? Se ele adere àquela oferta ou não. Isso é um requisito. Prazo mínimo de oferta não existia no Código. Isso foi uma inovação trazida pela Lei 14.181. Aqui no inciso 4, olha, o nome e o endereço, inclusive eletrônico, do fornecedor. Isso aqui é praticamente chovendo molhado, né, cara? Porque você tem que saber, no mínimo, com quem que você está contratando, né? E por que endereço eletrônico? Porque o consumidor tem que ter o direito de exercer, ele tem que ter abertura para exercer os seus direitos pelos mesmos meios que ele contratou. Senão você também, aí o fornecedor estabelece uma vantagem exagerada. Ah, não, contratei por WhatsApp. Ah, não, mas você tem que ligar no saque, você tem que ir lá na central de reclamação, não sei o quê. Né? Então, quer dizer, tem que ter, inclusive, endereço eletrônico, principalmente porque hoje a maioria dos contratos estão sendo celebrados em ambiente virtual. Né? Quantas pessoas hoje ainda vão numa agência bancária? Eu, por exemplo, reduzi drasticamente. Eu não lembro, para falar a verdade, qual foi a última vez que eu pisei numa agência bancária. Tudo eu faço por celular. E o inciso 5º, pessoal, que vocês forem tendo dúvida aí, me fala, tá? Vai anotando aí, depois me fala e a gente faz um bate-bola aqui. E aí segue aqui o inciso 5º, olha, o direito do consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do débito, nos termos do parágrafo 2º do artigo 52, que a gente viu lá em cima, deste Código e da regulamentação em vigor. Então, quer dizer, prevalece aqui o direito à liquidação antecipada e não onerosa do débito. Vamos lá para o parágrafo 1º, então. Olha, aí ele já começa aqui a dar as diretrizes. As informações referidas no artigo 52 desse Código e no caput desse artigo devem constar de forma clara e resumida do próprio contrato. Então, quer dizer, já tem que estar ali no contrato, compondo o contrato, sendo parte integrante do contrato. Tá? E aqui ele se preocupou com a informação resumida. Por quê? A hiperinformação, ou a informação hipereficiente, como diz o professor Nelson Nery Júnior, ela mais desinforma do que informa. Então, o fornecedor tem que ter o cuidado de desenhar. Tem fornecedor, inclusive, que já está usando Visual Law, né? Aquele Law Designs e tal, para poder informar ali. Bota um quadradinho, bota um resuminho ali do que compõe aquele contrato, quais são os ônus, quais são os direitos do consumidor, do mutuário, enfim. Então, de forma clara e resumida. Aqui o Visual Law é um recurso interessante. Eu já vi alguns contratos assim. Então, tem que constar do próprio contrato, da fatura ou de instrumento apartado, de fácil acesso ao consumidor. Então, quer dizer, fornecedor que tem ali uma plataforma, né, quer fazer isso de forma apartada, ele tem que fazer isso de uma forma que seja facilitado o acesso, inclusive para quem tem problema, né, para as pessoas com deficiência.
né? Isso aí é a própria obrigação que o código já traz ali num outro momento. Então, você vai contratar aí, muitas vezes, com hipervulneráveis, com pessoas, não só com idosos, mas com pessoa que tem problema visual, pessoa que tem problema auditivo, né, que tem algum tipo ali de limitação sensitiva, e que tem que ter o direito, tem que ser assegurado o direito para essa pessoa de acessar essas informações também de forma clara, de forma objetiva, de forma facilitada, em linguagem bastante facilitada. Parágrafo 2º, vamos lá. Para efeitos desse código, o custo efetivo total da operação de crédito ao consumidor consistirá em taxa percentual anual e compreenderá todos os valores cobrados do consumidor. Então, aqui ele já define o que vai ser considerado custo efetivo total. O que deverá estar compondo ali o custo efetivo total. Então, taxa percentual anual, primeiro, todos os valores cobrados do consumidor, sem prejuízo do cálculo padronizado pela autoridade reguladora do sistema financeiro. Então, quer dizer que o Banco Central talvez vai definir aí alguma norma, né, para padronizar como que vai constar essas informações do contrato para o consumidor. E o parágrafo 3º diz, olha, sem prejuízo do disposto no artigo 37, o que o 37 fala? De propaganda enganosa e propaganda abusiva. Publicidade enganosa, desculpa. Publicidade enganosa e publicidade abusiva. Então, sem prejuízo do disposto do artigo 37 desse código, a oferta de crédito ao consumidor e a oferta de venda a prazo ou a fatura mensal, conforme o caso, devem indicar, no mínimo, presta atenção nisso aqui, ó, no mínimo, é o básico que tem que constar no documento. O custo efetivo total, o agente financiador e a soma total a pagar, com e sem financiamento. Aqui ele meio que repete o que está lá no 52, né? Tem que falar, olha, se for à vista, se você for pagar sem financiamento, é X, com financiamento Y. Certo? Então, isso aqui é o básico que tem que ter na oferta, pessoal, sob pena de configurar publicidade enganosa. Eu não vejo aqui possibilidade de publicidade abusiva, tá? Salvo melhor juízo. Mas pode, né, você omitir alguma informação, vai configurar a publicidade enganosa por omissão. Então, basicamente, o 54B, ele trata de dever de informar, tá? Ele trata ali das informações que devem ser disponibilizadas para o consumidor. Para quê? Qual é o objetivo? Para que ele contrate com clareza, para que ele contrate com consciência, porque informação, pessoal, é liberdade. Você não garante liberdade sem informar o consumidor. Ele, sem informação, ele vai estar preso ali, ele vai estar perdido, ele vai estar, né, nas mãos do fornecedor, ele vai estar ali sujeito a informações ali que podem ser normalmente, podem ser eventualmente inseridas de forma ali capciosa pelo fornecedor, e o código não permite isso, porque a informação tem que ser clara, ela tem que ser ostensiva, ela tem que ser em linguagem clara, ela tem que ser em linguagem facilitada.